servir a Deus e ao amor. Semana passada, a Sandra encerrou no item 4, falando sobre Jesus na casa de Zaqueu. Aquela história tão bonita, né? Aquela passagem tão bonita, onde Zaqueu ficou esperando Jesus em cima da árvore, porque ele era baixinho, né? Não ia conseguir enxergar Jesus, e ele sobe em cima da árvore, e aí Jesus passa e manda chamar o Zaqueu e fala: ó, eu vou na sua casa. E traz tantos ensinamentos essa história, porque ensina a gente a não julgar, ensina a gente a não achar o que o outro acha, que o outro é, que o outro acha, os achismos que nós temos. Que o problema meu é um problema meu com a minha própria consciência, que eu não preciso ficar mostrando para ninguém as coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer. Que eu faço por satisfação íntima, eu faço porque eu tenho um compromisso com o plano espiritual, eu faço porque eu gosto, enfim, eu faço porque eu penso no próximo. E aí ele se surpreende todos os discípulos que já estavam lá falando como é que Jesus pode ir na casa de um pecador, etc, etc. Homem rico lá que cobrava impostos, enfim, e toda aquela celeuma que é criada, que nós criamos em torno, muitas vezes nas nossas conversas, em torno das pessoas, sem sequer conhecer a vida das pessoas. E quando nós passamos a conhecer a vida das pessoas, a gente fala assim: puxa vida, que vergonha, né? Não deveria ter falado as coisas que falei, porque conheço agora realmente como é a pessoa. Eu tinha uma visão meio embaçada do que é a vida dela. Muito bonito. Vale a pena a gente pegar o livro Boa Nova, o Evangelho, lógico, né? Jesus na casa de Zaqueu, e o livro Boa Nova, que também tem uma passagem do Humberto de Campos, que a Sandra estudou aqui conosco, no Jesus na casa de Zaqueu. E hoje nós vamos começar a parábola do mal rico. Queria fazer um parênteses sobre a questão das parábolas. As parábolas, eu já falei, eu não vou falar nenhuma novidade, mas é sempre bom a gente lembrar. As parábolas são ótimas para nós estudarmos o Espiritismo, porque são histórias que Jesus contava, que Jesus contou, e nos trazem um monte de ensinamentos. São ótimas para nós levarmos para o nosso evangelho no lar, são ótimas para nós darmos aulas de evangelização infantil. Durante um período da evangelização infantil, os evangelizadores deveriam pegar só as parábolas, estudando uma por uma com as crianças, e vendo todos os ensinamentos que essas parábolas podem trazer. São grandes ensinamentos, e muitos não, e todos voltados para o Espiritismo. Isso que é o importante para a gente, mostrar o Espiritismo passo a passo através das parábolas. E nós temos aqui, na continuação, no item 5, a parábola do mal rico. Então diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber as suas úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado na mansão dos mortos. Ele fala inferno aqui, mas vamos lembrar dessa palavra, na mansão dos mortos, depois a gente vai saber por quê. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de refrescar a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. E demais,
que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho e não suceda, venham também eles para este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, pois, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nós vamos pegar essa parábola do mal rico, e eu lembrei quando a gente faz planejamento para evangelização infantil ou para os grupos de jovens. Então, como é que a gente faz esse planejamento e como é que a gente estuda essas parábolas? A gente pega a parábola e começa a estudar e começa a levantar pontos da doutrina espírita que podem estar voltados para aquele ensinamento de Jesus. Como a gente faz o planejamento quando nós fazemos o planejamento para dar aula no colégio, a gente faz um planejamento e vê que pontos lá nós queremos atingir do conteúdo e quais são as estratégias que nós vamos atingir com os alunos para poder dar aquela aula que nós preparamos. E eu fui levantando alguns pontos aqui. Eu gostaria que se as pessoas levantassem outros pontos, fossem levantando a mão e fossem falando também esses pontos que encontram no Evangelho segundo o Espírito, que a gente encontra na parábola e que a gente pode transpor para o Espiritismo, como se nós estivéssemos preparando uma aula para dar uma aula na evangelização infantil, ou nos grupos de evangelização, ou enfim, nos cursos espíritas de uma maneira geral. Então nós começamos com a palavra, com o título Parábola do Mal Rico, que já traz aí um ensinamento para a gente, onde a riqueza não é uma coisa que é má. Existe o mal rico, mas a riqueza, e nós vamos ver mais para frente, a providencial da fortuna, um comentário do Allan Kardec, nós vamos guardar um pouquinho. Então a gente já tem um ensinamento aqui, que nós vamos buscar ali na frente a utilidade providencial da fortuna. Já é um ensinamento para trazer para a discussão, que é o próprio título. Nós não podemos perder nada, nenhuma palavra sequer de uma parábola, que elas trazem inúmeros ensinamentos. E a gente começa um ponto da doutrina espírita, que é: nós estamos vivendo um momento no planeta Terra, que a Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações. Vai passar a ser um planeta de regeneração, nós estamos em transição. E nós temos aqui, nessa parábola, o homem rico e o Lázaro. Prova e expiação. O homem rico prova. A prova da riqueza, que é uma prova muito séria, porque ela abre portas ou ela fecha portas. Com o quê? Com os bens que Deus nos confia. Com a riqueza que Deus nos confia. Estou falando do material, com a riqueza material. E essa riqueza material, ela tem um objetivo. Por que Deus confia essa riqueza material às pessoas? Para fomentar o progresso e equilíbrio social. E o equilíbrio social. Então eu vou oferecer emprego, eu vou oferecer, eu vou ajudar aquele que precisa, eu vou colocar esse meu dinheiro em movimento para que ele traga um bem para a humanidade. Olha os ensinamentos. Então é uma prova, é um teste. Uma prova como nós conhecemos na escola. Vale a gente pensar sobre isso. A prova da riqueza. Então nós temos o rico e temos o Lázaro, que é o quê? A expiação. Que nos leva a um outro conceito, que é qual conceito? A lei de causa e efeito. Se ele está passando por aquele momento difícil, é porque ele está submetido à lei de causa e efeito.
E ele está ali como? Qual a posição de Lázaro na parábola? Nessa parábola? Ele está esperneando lá, ele está gritando, xingando, jogando pedra, cuspindo nas pessoas que estão passando? Não. Ele está o quê? Suportando sem murmurar. Então, ele suporta a expiação dele sem murmurar. Ele suporta aquele momento que ele está passando de expiação ali sem murmurar. E o rico, na prova dele, e o que acontece com os dois? O rico sequer dá para ele as migalhas que sobram da mesa. E ele está ali com os cães lambendo as feridas dele e assim por diante. Passando as misérias dele e assim por diante. Um belo dia, os dois retornam à pátria espiritual. Só que Jesus, quando ele fala aqui do retorno à pátria espiritual, ele diz assim: ora, sucedeu morrer esse mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quem é Abraão para os judeus? É o patriarca. É o patriarca. É o anjo. E o anjo, ele é o quê? É o espírito que chegou à perfeição. E Abraão, o patriarca dos judeus, recebe Lázaro. E o rico, o mal rico lá, que nós vimos lá no começo com o título, ele foi mandado aonde? Sepultado no inferno. Ou na mansão dos mortos, como fala na Bíblia. Se nós formos olhar na Bíblia, ele fala lá na mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos para os judeus? A mansão dos mortos é o lugar onde são levadas aquelas pessoas que não tiveram aquela boa vida, que não foram bons, enfim. Eles são transportados à mansão dos mortos, que é conhecida, que a gente tem lá na história de Roma, dos pagãos, Plutão, que ele tinha lá, que vem de uma geração para outra geração, depois para os católicos passou a ser o inferno, o demônio, etc, etc. E aquelas penas que a pessoa entra e não sai mais. Então, ele tem lá, ele chega na mansão dos mortos. E aí nós passamos a ver uma outra parte tão interessante dessa parábola, que é o quê? O mundo espiritual e a conversa dos espíritos no mundo espiritual. Então a gente passa a ver um outro mundo, a gente passa a ver o mundo espiritual, que é um grande ensinamento, porque nós voltamos com a nossa individualidade, nós voltamos com o nosso temperamento, com as nossas falhas, com os nossos acertos na terra. E ali a gente tem Jesus mostrando o quê? O rico no seio, o Lázaro no seio de Abraão, e o rico aonde? Na mansão dos mortos ou lá no inferno. E aí começa aquele diálogo entre o rico que está lá no inferno com Abraão, o pai lá, o líder do povo judeu. E ele começa a dizer o quê? Para Abraão. E a gente tem ali, a gente começa a ver o que ali, como é que eles conversam, e ele começa a dizer para Abraão que ele quer ser perdoado, enfim, pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe o dedo e venha saudar a minha sede, etc, etc, venha colocar o dedo na minha língua. Ele passa a observar, ele passa a ver o seguinte, e nós observamos o seguinte com isso, que nós levamos para o mundo espiritual as nossas individualidades, como nós somos na terra, nós somos do lado de lá. E aí cai o véu, aí cai aquilo que nós trazemos na nossa frente. Aí eu falo, puxa vida, por que eu não dei uma migalha lá que fosse a sobra da minha mesa e aí eu caio na real, aí o Espírito cai na real. E aí Jesus nos mostra através da parábola, o que ele nos mostra através da parábola? Que nós voltamos para o mundo espiritual, que a nossa consciência vai nos mostrar aquilo que nós fizemos, porque ninguém chegou para ele, ninguém vai chegar para nós e vai dizer assim, olha, você fez isso de errado. Não, é a nossa própria consciência, e essa chama
que o Lucas fala aqui na parábola, que Jesus fala aqui na parábola, essa chama é aquela chama que nos consome, que é o quê? A nossa consciência pesada. É a nossa consciência pesada. E aí nós começamos a travar o quê? Um diálogo com Deus. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que travar esse diálogo com Deus. Como o André Luiz travou em nosso lar, quando ele estava no umbral, que quando ele foi ajudado, tantos anos depois lá, quando ele se ajoelhou e quando ele pediu ajuda. E aí nós começamos a travar esse diálogo com Deus. Porque o Lázaro, ele já passou pela prova dele sem murmurar. Ele está do lado de lá, recebendo tratamento, ele está recebendo... Mas o homem rico não. A consciência dele pesa. E o que ele lembra nesse diálogo que ele trava? O que a gente lembra nesse diálogo que nós travamos com Deus? E nessa comunicabilidade com os espíritos. Porque os espíritos, eles podem estar do lado de lá, mas eles se comunicam. Então nós temos um mundo espiritual, nós temos um mundo espiritual, onde espíritos se comunicam, onde nós levamos a nossa individualidade, o nosso temperamento, onde nós travamos essa conversa com os espíritos bons, com aqueles espíritos evoluídos, como ele trava com Abraão, e nós travamos essa conversa. Então existe todo um mundo espiritual que nós não podemos esquecer. E aí lá ele começa a lembrar de quem? De quem ele deixou na terra. E o que eu deixei na terra? E o que eu deixei, os meus irmãos que eu deixei lá na terra. Provavelmente ele, o mais velho dos irmãos, ele deve lembrar lá o seguinte: caramba, o que eu ensinei para eles? Então ele pede que Abraão faça o quê? Que vá lá e ensine para eles, que volte na casa e ensine para eles. E o que Abraão responde para ele? O que esse espírito responde para ele? Que eles conhecem a lei. Que lá na casa todos conhecem a lei de Moisés. E que é o quê? Que nós temos o quê? Na doutrina espírita, que é o nosso maior bem dentro da doutrina espírita. O nosso livre-arbítrio. Nós conhecemos, nós aprendemos e nós temos o livre-arbítrio de seguir o caminho que nós quisermos. Isso é sublime, sublime, porque qualquer passo que nós dermos, nós vamos dar um passo a favor nosso. Lógico que qualquer passo positivo, né? Nós vamos dar um passo a favor nosso, a nosso favor. Então, ele fala assim: por que você não manda os mortos, como ele fala aqui, alguns dos mortos, onde fazer, eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles conhecem a lei, então nós precisamos ouvir. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for eles, alguns dos mortos, será que nós estamos aproveitando essas mensagens que nós estamos recebendo, desses ditos mortos, desses espíritos que vêm nos alertar? Com essa bondade toda que eles vêm nos alertar? Bom, porque está aqui, né, inclusive. Tem as mensagens aqui, as instruções dos espíritos aqui. Em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Chico psicografou mais de 440 livros. E aí como é que está sendo aproveitado? E o que o Espírito responde para ele? Esse Espírito de Abraão responde para ele: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Existe uma grande dificuldade nossa com relação à religião, e nós temos que pegar o Espiritismo, estudar e seguir o caminho, e seguir o estudo do Espiritismo. Seguir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos estudando, e discutir, e comentar, e trazer esse Espiritismo, e trazer todo esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Olha que interessante essa parábola, e a gente ainda pode tirar outros e outros e outros e outros conhecimentos. Porque o Espiritismo, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, ela não é uma religião estática, ela é uma religião dinâmica, porque existe o quê? Evolução do espírito. Nós não somos parados.
A nossa religião não é uma religião parada. Não existe um inferno que depois outras religiões pegaram aqueles conceitos pagãos lá de Plutão, lá da mitologia grega, que tinha lá o tanque, aonde era o conservado óleo, que as pessoas eram jogadas ou dentro do óleo, ou elas eram jogadas num outro lugar, eles eram submetidos à pedra de Sísifo, que subia com a pedra rolava, subia com a pedra, que eram condenados ao mal eterno. Ao mal eterno. Isso não existe dentro do Espiritismo. Embora algumas religiões tenham trazido também esses conceitos pagãos e tenham trazido o inferno, Satanás, o mármore do fogo do mármore do inferno, que aonde a pessoa vai arder, a chama vai arder e a pessoa vai viver eternamente. Não existe esse conceito parado dentro do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião de movimento. Existe um movimento. Porque nós desencarnamos, nós reencarnamos, nós desencarnamos, nós reencarnamos. E o que acontece com a gente nesse desencarna, reencarna? A gente evolui. O espírito evolui. E o espírito vai evoluindo. Nem que isso leve milhões e milhões de anos. O objetivo é esse, a evolução espiritual. E assim nós vamos tirando outros conceitos. Se alguém quiser levantar mais conceitos aí dentro da parábola do mal rico, que a gente possa ir anotando. É assim que a gente estuda uma parábola. É assim que a gente deve fazer. E eu vou voltar para minha casa e eu vou ler a parábola de novo, eu vou lembrar de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra, de um outro. Da questão lá, estava lembrando de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 150, quando fala da individualidade. Como é que o homem chega lá no mundo espiritual? Ele chega com a individualidade dele? Ué, mas o Kardec pergunta, mas ele não tem corpo? Como é que ele faz lá no mundo espiritual? E o que os espíritos respondem? Ele tem um corpo espiritual, perispírito, que faz o quê? É formado da matéria do planeta, do lugar onde ele está sediado, vamos dizer assim, aonde ele fica. Nós vamos lembrar lá daquele conceito, várias vezes a doutora Marlene falou aqui pra gente, a Magali, o Paulo, do peso específico do perispírito, que nós vamos para aonde permite que vá o peso específico do nosso perispírito. O que nós vamos levando nas nossas malas quando nós fechamos o olho para o mundo terreno e abrimos o olho para o mundo espiritual? Quando nós fechamos as portas para o mundo terreno e abrimos as portas para o mundo espiritual, como nós já ouvimos aqui diversas vezes. O que é que nós vamos levando? E esse diálogo entre Deus, quando que nós devemos pedir a Deus que nos ajude? Como devem ser esses pedidos? Voltar lá no livro Nosso Lar, ver a passagem do André Luiz quando ele está no umbral. Como foi a chegada dele em Nosso Lar? O que ele passou dentro do umbral? E o tempo que ele levou lá, e quando ele conseguiu sair do umbral? E o Clarencio estava perto dele, o Clarencio, a mãe, outros espíritos, até que ele se rendeu a Deus, que ele falou que ele começou a pensar. Enfim, isso é um estudo que nós devemos fazer. É assim que a gente reflete quando estuda as parábolas. A gente tem o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel, que é o nosso patrono aqui do grupo, que é o nosso dirigente espiritual, que o Aida já estudou aqui às 7 horas, que nós devemos pegar. Nós temos lá Parábolas e Ensinos de Jesus, lá do Clóvis Tavares, acho que é o Clóvis Tavares, que fala para as crianças, que fala para os jovens, o que a gente pode tirar, e elas são muito importantes. E aí a gente tem uma outra parábola, a parábola dos talentos, que vem na sequência da parábola do mal rico. E como é que a gente pode transportar também essa parábola dos talentos, que nos diz o seguinte aqui: porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou um dos seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, e a cada um segundo a sua capacidade,
e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e o escondeu ali. Escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passado muito tempo, o senhor veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido, os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui, tenho outros 5, mas mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rígida condição. Cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o teu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até que pereça, até o que perece que tem. E o servo inútil, lançai-os às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 15. A gente pode transportar essa parábola dos talentos para os dias de hoje. Vamos dizer lá, vou falar por mim, por exemplo. Valtinho chegou lá no mundo espiritual, e aí chegou lá no mundo espiritual, abriu o olho, e aí viu lá, falou assim: escuta, Valtinho, que talentos, o que você fez com o talento que eu te dei? Bom, eu recebi algum talento? Recebeu. O talento que você recebeu foi ser professor lá na terra. Aí eu pergunto para o espírito bom lá, ele falou assim: mas isso é um talento? Isso é um talento? Ele vai falar: é um talento que eu te dei. Porque você teve a oportunidade de estudar, você teve a oportunidade de sentar nos bancos escolares, você teve a oportunidade de fazer faculdade, não só uma, como 2. Você teve a oportunidade enfim. E o que você fez com esse talento? Eu vou falar: bom, se o senhor chama isso de talento, sabe, ficar junto das crianças gritando, crianças mal educadas, filhos de pais que são mal educados, que eu não suportei, que eu preferia ficar lá. Um dia eu tinha uma coisa, eu ia procurar um atestado médico e não ia dar aula. Outro dia eu procurava ter outra coisa, tinha outro atestado médico e não ia dar aula. Outro dia eu procurava um outro afazer lá dentro do colégio e passava a minha obrigação para outro professor, porque eu não suportava o barulho daquelas crianças. Se o senhor chama isso de talento, está aqui, ó. O talento está aqui e as crianças estão aqui. E aí eu falo. Aí eu caio na real. Como caiu na real o
falo, ai meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu poderia pelo menos ter dado algumas aulas, ter levado algum conhecimento que eu tive, desse talento que eu recebi. É lógico que vai passar um tempo até eu cair na real, vou espernear, eu vou devolver os talentos como eu recebi, vou falar que as crianças eram chatas, que os pais eram chatos, que na escola não prestava, que eu não tinha cadeira, enfim, que eu ganhava pouco, perto do que eu deveria ganhar pelo que eu fazia, etc, etc, etc. E aí eu vou cair na real. E aí eu caio na real, e aí eu vejo o quê? Que eu vim com um objetivo para a minha vida, como todos nós que reencarnamos, e o que eu levei para o mundo espiritual. Aí eu vou me consumir, logicamente, quando a minha consciência bater, quando eu tiver a oportunidade de aparecer lá numa sala de desenvolvimento mediúnico, de desobsessão, que eu tiver a graça de Deus de fazer parte dessa reunião lá, de chegar lá e falar, olha, eu era professor, etc, etc, que algum orientador vai falar para mim, não, meu filho, agora você vai voltar e aí você vai passar pelas provas, pela expiação, que a gente pode entender aqui como choro e ranger de dentes, mas naquela prova que eu vou fazer um novo compromisso com o plano espiritual, e ali naquele novo compromisso eu vou falar, não, eu quero nascer paralítico, eu quero nascer, e o Espírito vai falar, não. O Espírito que vai entender isso na hipótese de a gente poder escolher a prova, ele vai falar assim, não, você vai nascer e você vai ter imensa dificuldade em poder estudar. Você vai ser um analfabeto. E você vai ter que lidar com esse seu analfabetismo durante toda a sua vida. Você imagina algum empulhoso que frequentou os bancos escolares, que fez 2 faculdades, não é o meu caso, mas que fez doutorado, que fez pós-doutorado, que fez PhD lá em Cambridge, não sei aonde, não sei o que, escolar, e não usou aqueles talentos que ele recebeu. E ele vai voltar, vai sofrer. E aí ele vai, na próxima encarnação, ele volta a ser desse jeito. Ele vem com essa prova, com esse teste, com essa expiação, provas e expiações. E aí chega o Valdinho lá, que soube aproveitar os talentos, e chega do lado de lá, e ele veio com os talentos, e ele soube aproveitar os talentos. E aí ele aprendeu lá, dentro da casa espírita, tudo, ele foi lá e ele ainda teve tempo, né? Antes de aposentar, antes de largar o trabalho, de ter que largar o trabalho dele, teve tempo de ir lá e dar umas aulinhas lá e dar também uma pensada, uma repensada na vida dele. E eles falam, o que você fez com os seus talentos? Olha, eu posso não ter feito muitas coisas, porque eu tinha essa dificuldade, eu ganhava pouco, as crianças eram barulhentas, etc, etc, mas eu alfabetizei alguns. Eu ajudei algumas crianças dando reforço escolar. Eu sentei com, não é meu caso, mas eu digo assim, vamos dizer que eu estou chegando do lado de lá e eu vou colocar como um talento que um talento que ser professor é um talento que a gente recebe. É um talento que a gente recebe. E aí eu falo, olha, eu alfabetizei algumas crianças, algumas dessas crianças que eu alfabetizei se tornaram médicos importantes, que eu ainda pude ver esses médicos atuando, ajudando pessoas que estavam lá quebradas na rua e não tinham plano de saúde, e eles ainda assim iam lá e ajudavam, e levavam para o hospital. Eu alfabetizei crianças que se tornaram advogados, que foram lá e se tornaram juízes, e se tornaram bons juízes na causa dos estudos. Eu alfabetizei crianças que se tornaram políticos bons, que vão sair da terra. Muito bem, Valdinho, você recebeu esse talento de ser professor, então você vai receber o talento, na outra encarnação você vai ser professor e alguma outra vai receber mais algum talento. Por
quê? Porque progrediu. Porque essa criatura progrediu. Então ela vai receber mais alguma coisa para ela poder continuar a evolução espiritual dela, por pouco que ela tenha feito. Agora, aquele que recebe o talento, e os talentos a gente pode levar, pode mostrar que são vários esses talentos. Os professores, os médicos são talentos que recebem. Os advogados, os bancários, os políticos, os espíritas, os médiuns. E como é que eu sei qual é o meu talento? Basta eu consultar a minha própria consciência. Basta eu consultar a minha própria consciência. Basta eu observar a minha vida e aí eu vou ver quais são os meus talentos. E aí eu vou ver o que eu estou fazendo desses talentos. E como é que eu vou entregar esses talentos na hora que eu voltar para o mundo espiritual? Como é que eu, professor, como é que eu, advogado, eu, político, eu não preciso que ninguém venha me julgar. Eu não preciso que alguém chegue para mim e fale, olha, você está fazendo não sei o quê, você está fazendo não sei o que lá. Por quê? Porque nós aprendemos lá na parábola do mal rico, o quê? Que não adianta mandar nem os mortos ressuscitarem, porque eu sei a lei, eu conheço a lei. E não adianta nem mandar os mortos ressuscitarem, por quê? Porque quando um não quer, dois não brigam. Essa é a verdade. Quando um não quer, dois não brigam. Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu não faço. Eu não faço. Porque eu tenho a minha individualidade, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Se eu quero abandonar aquilo que é o meu talento, aquilo que eu recebi, que eu sei que é, porque no íntimo todos nós sabemos quais são os nossos talentos, nós sabemos. Basta a gente olhar para a gente com o olho, assim, olhar mesmo para dentro de nós vamos saber quais são os talentos. É a esposa, são os filhos, aqueles filhos problema. Como é que você vai devolver esses filhos para o mundo espiritual? Aquele filho que é briguento, o outro que não quer trabalhar, o outro que é vagabundo, né, que não quer trabalhar, que não quer saber, o outro que está se tornando marginal. Porque o marido, a mulher recebeu lá um talento, que é o marido, ela fala, pô, mas meu marido é um talento? Sabe? Ou a mulher, ou o marido que vai receber uma mulher fala, esse daí é o talento? Sabe? Ela não gostava de fazer isso, ela não gostava de fazer aquilo, mas por falta de diálogo, eu não fiz. Ou vai receber aquele filho que é avarento, aquele filho, enfim. E aí que você tem esse talento nas suas mãos, tem que aproveitar aquele momento que você tem aquele talento nas suas mãos, aquele filho que você tem nas suas mãos. Isso a gente fala muito em reunião de pais. Lógico que não fala de parábola, não fala de talentos, não fala de Deus, não fala de nada, porque a gente não fala isso dentro de uma escola, porque tem diversas religiões. Mas a gente fala assim, o que você faz do seu filho? O que você está fazendo dos seus filhos? Ó Senhor, está aqui, ó. Os dois filhos do jeito que o senhor não tem. Se o senhor acha que isso é talento, então os dois aqui, ó. O que não gosta de trabalhar e o que é violento, o que é não sei o que lá, estão os dois aqui. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar esses dois filhos e vai dar para outra pessoa. Para que eles tenham uma outra oportunidade, numa outra pessoa que receba um outro talento, e eu na outra encarnação vou ter dificuldade o quê? Eu não vou conseguir uma pessoa que eu consiga me relacionar. Eu não vou conseguir, ou eu tenho um relacionamento com outro. Ou eu vou conseguir sou casado e não consigo ter um filho porque tem gente que baba para ter um filho. Eu conheço diversas pessoas, eu tenho muitos amigos que o sonho deles é ter um filho e eles não conseguem. Até eles podem adotar, mas eles sonham, faz 500 mil tratamentos e não conseguem. Fica grávida, pede, fica grávida. Não estou dizendo que todo caso é esse daí, mas existem milhões de casos, mas a gente não pode generalizar, lógico, num caso só. Mas, então, é bom a gente pensar e a gente pegar os talentos, nós pegarmos os talentos que nós temos e observarmos.
o meu filho, o meu marido, a minha mulher, o meu trabalho, o médico observar o trabalho dele, o advogado observar o trabalho dele, o espírita observar como ele está se relacionando dentro do centro espírita, o espírita médium, o que ele está fazendo da mediunidade dele, se ele recebeu esse talento da mediunidade, se ele recebeu essa oportunidade, se ele está frequentando a sala de desenvolvimento mediúnico, se está chovendo ele não vem, se tem alguém eu não vou, se tem não sei o que lá eu não vou, se tem não sei o que eu não vou, e assim por diante. E a gente vai entendendo a parábola dos talentos. Se alguém quiser fazer algum comentário ainda sobre a parábola dos talentos e a parábola do mal rico, a gente pode fazer. Senão, a semana que vem continua com a utilidade providencial do futuro. Então, acho que a gente pode passar para outra parte do